Brazilians put condensed milk on almost everything. Ever wondered why Brazilian desserts are so sweet they almost make your teeth ache? Most foreigners assume Brazilians simply have a sweet tooth, but the real reason is much stranger. It involves a colonial wealth, a war, and one of the most successful marketing campaigns in Brazilian history. Turn on the subtitles in English if needed, because the lesson will be 100% in Português. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante na cultura brasileira: os doces. Mas antes, responda a esta pergunta: qual foi o doce brasileiro mais doce que você já experimentou? Muitos estrangeiros ficam surpresos quando experimentam doces brasileiros pela primeira vez. Algumas pessoas adoram, outras acham que eles são doces demais. A maioria dos estrangeiros acredita que isso acontece apenas porque os brasileiros gostam muito de açúcar. Mas a verdadeira explicação é muito mais interessante. A resposta envolve história, cultura e até estratégias de marketing. Antigamente, durante o período colonial, o açúcar era muito mais do que um simples ingrediente. Pense no açúcar como o iPhone do período colonial. Ele era um símbolo de riqueza e status social. Enquanto comer uma fruta era algo comum, transformar essas frutas em compotas, geleias e doces era uma forma de mostrar prestígio. Era como dizer: eu tenho recursos, eu posso gastar tempo e dinheiro produzindo algo especial. Por isso, naquela época, servir doces mostrava que uma família tinha riqueza e posição social. Com o passar do tempo, os doces passaram a fazer parte das tradições brasileiras. Muitas receitas foram trazidas pelos portugueses, que tinham o costume de preparar sobremesas utilizando açúcar e gemas de ovos. Alguns exemplos famosos são o quindim, a ambrosia e diversos tipos de compotas. Agora vem a parte mais surpreendente da história. O ingrediente que mais define muitos doces brasileiros atuais nem sequer foi criado para fazer sobremesas. Séculos depois, surgiu um ingrediente que mudou completamente a forma de fazer sobremesas no Brasil: o leite condensado. Talvez você não saiba, mas o leite condensado não foi criado para fazer doces. Ele foi inventado nos Estados Unidos em 1861 como uma forma de preservar o leite por mais tempo, principalmente para alimentar soldados durante a Guerra da Secessão. Como não existiam geladeiras modernas, essa era uma solução prática. Quando o leite condensado chegou ao Brasil no início do século XX, ele era visto como algo moderno e tecnológico. Muitas famílias acreditavam que ele era uma alternativa mais segura e higiênica para alimentar bebês. Mas a verdadeira revolução ainda estava por vir. Até aqui, o leite condensado era apenas um produto. O que aconteceu depois transformou completamente a culinária brasileira.
Na década de 1960, o Brasil passou por um processo de urbanização. Mais mulheres começaram a trabalhar fora de casa e passaram a ter menos tempo para cozinhar. Elas precisavam de receitas mais rápidas e práticas. A solução? Marketing. As empresas começaram a imprimir receitas nos rótulos das latas de leite condensado. Imagine uma dona de casa brasileira em 1965. Ela chega do trabalho, precisa preparar uma sobremesa para o fim de semana e encontra uma receita pronta no próprio rótulo da lata. Era rápida, prática e difícil de errar. O sucesso foi imediato. Enquanto uma receita tradicional de pudim podia exigir muitas horas de trabalho e até 18 gemas, a versão moderna precisava apenas de uma lata de leite condensado, leite e 3 ovos. E existe um detalhe curioso que praticamente todo brasileiro vai reconhecer imediatamente. Durante muitos anos, a lata de leite condensado se tornou uma espécie de copo medidor nas cozinhas brasileiras. Uma medida da lata é uma frase muito comum nos livros de receitas das nossas avós. Assim, a própria embalagem virou uma unidade de medida. Outra característica interessante dos brasileiros é a criatividade na cozinha. Gostamos de adaptar receitas, experimentar ingredientes e criar novas versões dos pratos. Por isso, hoje encontramos leite condensado em muitos alimentos diferentes. Ele aparece no pudim, no açaí, na tapioca, em bolos, em inúmeras sobremesas. Temos até sushi doce. O brigadeiro, por exemplo, embora tenha surgido há décadas, continua mudando. Existem versões com pistache, leite em pó, chocolate belga e diversos outros ingredientes. O que começou como um ingrediente prático acabou ajudando a criar parte da identidade dos doces brasileiros. Os doces brasileiros fazem parte da nossa identidade cultural. Eles estão presentes em aniversários, festas de família, festas junina e muitas outras celebrações. Por isso, conhecer esse vocabulário e essa história é uma excelente maneira de compreender melhor a cultura brasileira. Agora você já conhece um pouco mais sobre o DNA doce do Brasil e quero saber a sua opinião. Qual doce brasileiro você experimentaria primeiro? Brigadeiro? Pudim? Quindim? Sushi doce ou algum outro? E você acha que os doces brasileiros são doces demais ou estão na medida certa? Escreva sua resposta nos comentários em português. Eu leio todos os comentários. E se você quiser aprender a fazer o doce mais famoso do Brasil, clique aqui e te vejo lá!